A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, pela rádio, em todas as redes sociais. Obrigado pela companhia. Vamos estudar e aprender juntos mais uma vez. Que Jesus nos abençoe. Bem, que Jesus nos abençoe. Hoje vamos estudar sobre corpo mental. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Dinheiro. Repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás disso tudo, permanece a inteligência humana que escraviza a moeda à criminalidade e à loucura. Contempla o dinheiro, pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás, por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o corpo mental. Lembrando a todos que a doutrina espírita é essa doutrina consoladora, que instrui, né? Que faz com que as pessoas raciocinem. Não é simplesmente mais uma religião, é um segmento. É a terceira revelação de Deus aos homens. Ele sempre fala aqui, a primeira foi o mosaísmo, a segunda o cristianismo, e a terceira que completa o cristianismo, exatamente o espiritismo, por ser ele o consolador prometido por Jesus. Sempre falamos também que Deus instrui o homem através do próprio homem. Nós precisamos dessa convivência. Joana de Ângeles nos diz também que vivemos porque convivemos. O convívio é de suma importância. E a doutrina espírita, ela vai esclarecendo as mentes. Observe que a cada dia falamos de um assunto diferente no programa, porque a literatura espírita ela é muito rica. Nós estudamos agora recente sobre os chakras. Agora vamos estudar sobre o corpo mental, que é a sede da mente extrafísica, que comanda os corpos inferiores. O que na verdade comanda, meus queridos irmãos, é o cérebro espiritual. O físico é apenas um transmissor. É como você sintoniza uma rádio, num aparelho, num rádio, que a emissora está muito distante, né? Mas ela vem através das ondas eletromagnéticas, passa por aquela caixa, que seria a nossa caixa craniana, mas o pensamento é do espírito imortal. Tanto assim que quando nós deixamos o corpo físico,
o corpo morre, o espírito continua vivo. O pensamento é do espírito e não do corpo. É a sede da memória multimilenar do espírito, onde estão registradas desde os acontecimentos mínimos da existência, os arquivos culturais e de conhecimento geral de cada época, no qual o espírito tenha estagiado, assim como essência do aprendizado efetuado no processo evolutivo e que atesta o nível alcançado pelo ser espiritual na trajetória ascendente em direção ao Pai. Está ligado ao corpo astral por um conjunto de filamentos eletromagnéticos chamado cordão de ouro, em semelhança ao cordão de prata que liga o corpo físico ao corpo astral. Nós já falamos desses programas que quando, pelo desdobramento do sono, nós vamos então à pátria espiritual, que nós chamamos de sonhos. Lá encontramos com os entes queridos, que aqueles que já partiram, que antecederam a viagem. Eles, para os desencarnados, é fácil observar espíritos encarnados e desencarnados, porque os desencarnados estão com o cordão dourado, perispírito. O que é o perispírito? Aquilo que molda a semelhança de um corpo físico que ele possuiu na Terra. Estão na cor dourada. Nós, encarnados, estamos na cor prateada. Então, os benfeitores, os diretores espirituais, eles observam ali vários espíritos prateados e ainda estão no corpo físico. E os desencarnados na cor dourada. O corpo mental possui a forma ovoide, sem órgãos interiores. Segundo Joseph Gleber, subdivide-se em mental inferior ou concreto e mental superior. O médico espiritual detalha as funções de cada um. A função intelectiva do corpo mental inferior é englobar as percepções que sensibilizam os 5 sentidos, como o homem terreno. O corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente ao sistema nervoso. Nós encontramos muitas informações do Jacomelo, por exemplo, no livro Passe. O estudo também sobre o corpo mental, sobre o cordão de ouro, Robson Pinheiro, através desse mesmo espírito de Joseph Gleber, que é um médico que hoje se encontra na pátria espiritual. Ele está diretamente relacionado à personalidade encarnada e encontra-se ligado ao chakra laríngeo, que é o chakra de expressão, é o chakra da fala. Ele está aqui na laringe, né? O corpo mental superior corresponde ao porvir. É inspiração. Em profunda conexão com o chakra frontal, produz o elo de ligação com as forças que engendram o progresso do mundo. É dessa dimensão cósmica que o ser vivo banha-se na fonte sublime da própria vida, traçando suas metas quanto ao futuro. Todos esses corpos e implementos energéticos citados são resultados da transformação do fluido cósmico universal para que o espírito, princípio inteligente do universo, se manifeste e desenvolva, descobrindo-se filho de Deus, herdeiro da imensidão, senhor de si mesmo. Então nós somos filhos de Deus, né? Herdeiros de nós mesmos, dos nossos aprendizados, também das nossas imperfeições. Ao Espírito pertence o comando e o direcionamento de todos esses aparatos perfeitamente ordenados que, quando adoece, atesta o desequilíbrio profundo a requisitar o trabalho de autoburilamento e reequilíbrio perante as leis divinas. Gosto muito de dizer que as doenças elas são, muitas vezes, incentivos de melhora, né? Nós não podemos atestar isso como uma punição. É porque você saiu do caminho correto, cometeu vários equívocos, então a doença é exatamente para te colocar no eixo novamente, no caminho correto. É claro que se você fez muitas coisas equivocadas, pode até perder o corpo físico, mas quando não perde, pelo menos você aprende, porque a lição da dor é profunda. Devemos evoluir pelo amor, mas também evoluímos pela dor. E quando ela bate, meus amigos, meus irmãos, vamos correndo buscar a Deus e a espiritualidade para nos amparar. Vamos estudar também as formas, e um pouco mais profunda, que é a função mental e sua atuação na saúde e também na doença. O pensamento, ondas e energia sutil emana da mente,
do espírito, que está localizado em região cerebral, supercerebral, no corpo mental, não se limitando a uma secreção neuroquímica do cérebro físico, como acredita a fisiologia e a medicina terrena, embora necessite do aparato físico, órgão específico do sistema nervoso, para se manifestar na matéria. Sim, como eu falei, a caixa craniana, o cérebro, na verdade, é um rádio, né, que sintonizado naquela frequência que é a do espírito, ele reproduz, é um meio de reprodução de pensamentos, de ações, né? O nosso cérebro físico ele é muito importante, mas o mais importante é o espiritual, porque esse é imortal. Ele veste continuamente a mente para que os corpos inferiores irradiam-se para todo o encéfalo a partir da glândula pineal ou epífise. Essa glândula pineal ela é responsável também, né, pelo contato que temos com a espiritualidade superior. Ela é uma glândula do tamanho de um grão de uma azeitona e ela fica entre o cérebro e o cerebelo. O quão importante, ela também é estudada na medicina na puberdade, né, pro despertamento das áreas sexuais, mas a doutrina espírita estuda ela a fundo porque ela é a responsável, digamos assim, ela é a antena que nos liga à pátria superior, a glândula pineal ou epífise. Segundo Emmanuel, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Imagem muito feliz, pois o espírito, pensando ininterruptamente, afeta com sua vibração peculiar o mundo em que vive, estabelecendo ligações com criaturas, circunstâncias e localidades, bem como edifica ou destrói o seu mundo íntimo, das células ao organismo, conforme elege a qualidade do que cultiva em seu campo mental e emocional. A aranha constrói a própria teia, que nasce dela, onde se locomove, captura insetos, interage com o ambiente e reside. Da mesma forma, o espírito, pensando, cria e criando, alimenta-se daquilo que elegeu para a sua vida interior. Afirma Emmanuel, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Analisaremos a criação do pensamento inicialmente no mundo íntimo e após na realidade exterior, para compreendermos um pouco mais como o campo mental cria e controla a vida como expressão do espírito imortal. A respeito da ação do pensamento no campo infinitesimal, Emmanuel ensina que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de forma do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. Compreende-se com isso que o pensamento atua na base da matéria, no mundo subatômico, influenciando seu funcionamento. O espaço subatômico é onde poderíamos localizar a zona de transição entre a matéria e o mundo astral, sendo a porção mais densificada desse último. Corpo astral e corpo físico conjugam-se intimamente. O pensamento, vertendo diretamente sobre o encéfalo, permeia igualmente as células de psicossoma e estende-se à sua contraparte física, afetando a fisiologia orgânica e criando os variados estados do mundo orgânico, conforme assevera André Luiz. Todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades das moléculas ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida, na urdidura das ações biológicas. O organismo humano tem a célula como unidade básica, o tijolo do corpo. Células agrupam-se formando tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas e os sistemas o organismo. Na intimidade da célula encontramos o núcleo celular, onde se localiza o
DNA, código genético que, sabe-se, rege a vida na intimidade orgânica. Do núcleo celular partem as ordens, os comandos para a produção de todas as substâncias que são fabricadas no citoplasma celular. O comando vem dos genes encontrados no DNA humano, mas a execução pertence ao citoplasma celular, que, segundo André Luiz, está diretamente ligado ao corpo espiritual. Os cromossomos estruturados em grímulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática partiram do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. André Luiz informa também que o pensamento atua influenciando e alterando a interpretação e a execução das ordens vindas do núcleo por meio do que ele chamou de bióforos, unidades que atuam na intimidade celular e que sofrem a ação direta do pensamento. Portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidade de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. O DNA representa a herança de cada um de seu passado espiritual, aquilo que é necessário ser trabalhado nessa encarnação ou que foi consequência imediata das escolhas do passado. É selecionado pelo ser reencarnante, que elege ou tem eleitas pelos espíritos superiores que dirigem o processo reencarnatório as necessidades espirituais mais prementes, as tendências biológicas que afetarão a vida do indivíduo de tal ou tal maneira, conforme as predisposições que o espírito construiu para a sua vida e também segundo a sua posição mental. Interpretando os cromossomos à guisa dos caracteres em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem às disposições e os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos. Dessa forma, pode-se entender que o DNA representa o gerente da empresa e o citoplasma os funcionários dela, ambos trabalhando a serviço do dono e presidente da empresa, o espírito imortal. Acreditava-se que a célula funcionasse em regime ditatorial. O núcleo mandou, está mandado, mas a ciência vem descobrindo, por meio da epigenética, ramo da biologia, que, dentre outros, estuda as moléculas que interferem na regulação do núcleo celular, que a realidade é outra. A célula comporta-se como uma democracia, em que variadas condições do meio, nutrição, estresse, dentre outras, estudadas pela medicina, e do comportamento mental e moral, estudadas pela ciência espírita, controlam a expressão do genoma humano. No DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito ao longo da reencarnação, no que configura o seu livre-arbítrio. O DNA, expressando o karma ou a lei de ação e reação, modifica-se definitivamente somente de uma reencarnação para outra. Porém, sua expressão sofre a regulação e potencialização da vontade do indivíduo, que redefine a vida à medida que a vive. E aí temos uma das manifestações da misericórdia divina, deixando ao ser que viva, não em regime de fatalidade, mas de ação e reação, em todos os instantes da vida. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre o senhor de ceder ou de resistir.
O pensamento, jorrando continuamente da mente, atua na intimidade celular por meio dos circuitos e sistema circulatório energético do organismo humano, chakras e nadis, conforme estudado no capítulo anterior, de forma a autorizar ou desautorizar continuamente os movimentos biológicos que a reencarnação apresenta. Exemplificando, se uma pessoa reencarna com uma tendência à drenagem energética e de algum conteúdo psíquico desarmônico, na forma de um câncer, aos 40 anos de idade, conclamando-a ao reequilíbrio perante a vida, a sua consciência e as leis divinas, terá a oportunidade de, durante todo esse período, trabalhar em sua intimidade as circunstâncias que a levaram ao desequilíbrio, bem como suas tendências e características interiores, reequilibrando-se ou agravando a causa moral da patologia. Dessa maneira, ao chegar à idade prevista, poderá ter confirmado sua predisposição, reforçando a necessidade pedagógica e reharmonizadora de um tumor maligno, ou ter amenizado sua experiência, tendo aprendido e se renovado por outros caminhos, atuando beneficamente em seu mundo celular, conectando-se ao amor que tudo renova, tornando-se assim sua necessidade de reequilíbrio mais branda ou mesmo inexistente, dependendo da intensidade de suas conquistas. Por isso, afirmou Pedro sabiamente, o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o que André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, traduziu como a mente reanimada reergue as vidas microscópicas, células que a servem. No entanto, caso a pessoa em questão tenha não só deixado de aprender por outros caminhos, mas agravado seu desequilíbrio psicofísico pela repetição das escolhas, pode, pelo mesmo mecanismo, tornar mais críticas suas características biológicas, complicando a saúde e determinando lições mais intensas da vida para o seu despertamento e reequilíbrio. Muitas situações, efetivamente, são determinadas de maneira inconteste, desde o berço, pela necessidade do espírito, e nesse caso se incluem as doenças genéticas, congênitas e aquelas que surgem em tenra idade. Elas são fruto do movimento provacional, determinado pelo ser que as vive, ou pelo mundo espiritual superior a seu benefício, e não podem ser modificadas em sua expressão física profunda, mas podem ser reguladas em seu campo de ação pela postura íntima daquele que a vive e dos que estão no entorno, como familiares e cuidadores, visto que os pensamentos presentes nos ambientes dos enfermos são absorvidos por estes, que também são influenciados pelos pensamentos que são projetados pelos seres que os amam ou não, de acordo com a intenção que os mova. Saúde e doença, nessa perspectiva, são, portanto, frutos do somatório e balanço entre predisposição e necessidade, tendência e renovação, a serviço da educação espiritual do espírito imortal e seu consequente despertamento para o amor, síntese das leis divinas. Muito bem explicado, Adilson. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Como andar a chuva. Certa feita, o poeta português Fernando Pessoa escreveu: pensar incomoda como andar à chuva. Certamente, referia-se aos pensamentos profundos, complexos, às questões existenciais que, por vezes, mexem com nossa intimidade. Por isso, alguns preferem não pensar. Outros preferem comprar pensamentos prontos e aceitá-los como boas verdades. Muito mais seguro e menos incômodo. Porém, nestes aproximados 5 minutos, convidamos você a andar à chuva e, quem sabe, descobrir que ela não é tão desconfortável quanto pensa. Notemos como os homens sábios do mundo sempre trouxeram o convite ao pensar, o convite ao desvendar da verdade. Não há como conhecer a verdade, não há como conquistar lucidez, razão, bom senso, sem pensamento e sem conhecimento. Sócrates colheu da inscrição na entrada do templo de Delfos a sua grande lição de vida: conhece-te a ti mesmo. Ali estava o conhecimento básico, também o pensamento essencial. Conhecer-se, entender-se,
questionar-se. No século XVII, o filósofo e matemático francês René Descartes salientará outra frase fundamental: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ou penso, portanto sou. Não há como existir sem o pensamento. Não há como fugir de andar à chuva, podemos afirmar. Talvez num primeiro momento as gotas incomodem. Frias, molham as roupas, podem até impedir a visão. No entanto, depois de um tempo, passamos a apreciar o belo fenômeno da precipitação atmosférica, lavando a alma, encharcando-nos de vida. E vida em abundância. Há quem dance na chuva, há quem se divirta olhando para o alto e percebendo as gotas caindo e regando a terra. Uma bênção dos céus. Pensar incomoda sim, mas é preciso ser incomodado para deixar nosso estado de letargia espiritual. E não falamos de um pensamento que nos desenvolve apenas na área do intelecto. Precisamos do pensamento fundamental, do ser que olha para si mesmo, para sua essência e revoluciona seus valores morais. Pensar, conhecer, é libertador. Lembremos do maior de todos os seres de nossa terra e de sua proposta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade também incomoda. Porém, quanto tempo iremos suportar as ilusões do que não é verdade até nos rendermos a ela? Certamente, aquele homem que saiu da caverna, no mito criado por Platão, pensou aquele movimento antes de agir, de caminhar para fora. Esse é o movimento fundamental do pensamento humano. Levar-nos para dentro de nós mesmos e para fora de nossa pequenez evolutiva. Há muito por vir, há muito por crescer. Não podemos nos contentar com pouco. Não podemos nos acomodar com o estabelecido, quando o estabelecido não for o bem e o belo. Por isso, escolhamos andar à chuva, agora ou logo mais. Quanto antes, melhor. Há novos mundos esperando por aqueles que se desafiam a pensar mais alto. Instrua-se, estude, reflita, desafie-se, proponha-se metas e siga com paciência. Aprenda com quem já se encharcou antes e lá da rua nos diz que a chuva faz bem. Conheçamos a verdade. Libertemo-nos da ignorância. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos sempre por nos dar, Senhor, essa oportunidade de trabalho, que é trabalhar no bem, para nós mesmos acima de tudo, porque quando falamos do Seu Evangelho, nossos ouvidos os primeiros a ouvir tudo aquilo que necessitamos para nossas instruções diárias, mantendo sempre o foco de transformação íntima e moral, buscando sempre uma conduta reta dentro dos preceitos do Seu Evangelho de amor, de luz, de paz e redenção, porque sabemos, Senhor, que és Tu, o sol de primeira grandeza, a dirigir-nos para um dia estarmos juntos no Seu redil. Muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, eu te agradeço pela oportunidade de participar do programa junto com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos